Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. A Bíblia apresenta o Senhor Jesus como Filho de Deus ou como Deus Filho? Olha só que pergunta maravilhosa. Parece estar havendo aí atualmente um estudo sobre esse tema. E, com todo respeito, desde já existe um grande malabarismo teológico. Teólogos aí evangélicos, infelizmente, distorcendo a própria escritura ou fazendo exegese, colocando pensamentos seus no texto, a qual não existe, né? Mas fica até o final que vamos provar aqui na Bíblia. Se o Senhor Jesus ele é apresentado como Filho de Deus ou como Deus Filho, né? Ó, deixa eu ler aqui esse esboço aqui, vamos já começar, desde já para ganhar tempo, ó. Cristo Jesus é Deus Filho ou Filho de Deus? O que você acha? A Bíblia cita Deus Filho ou Filho de Deus? A Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso ou como um Deus menor que o Pai? Então, essas perguntas aqui, a Bíblia tudo responde, certo? Vamos lá. Ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Será que a Bíblia relata isso? Chama esse termo Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Será que a Bíblia cita isso? Observação. Na Bíblia, não aparece uma única vez a expressão Deus Filho, certo? Preste atenção, pessoal. Isso aqui é coisa de teólogos trinitários, que crê na falsa trindade, criada pela Igreja Católica Romana lá no terceiro século, aproximadamente. Então, a Bíblia em si não aparece esse termo Deus Filho. Não existe. Mas vamos lá. Tem até aquela polêmica, né? Sobre Calvino, um teólogo que viveu anos atrás, muito admirado pelas igrejas calvinistas, né, presbiteriana, etc. E que, segundo a história, documentos, a gente entendemos que Calvino mandou matar pessoas. Inclusive matou Miguel Servet, né? Aí, isso é histórico, tá, pessoal? Isso aqui é histórico, tá? Não é invenção, Calvino matou pessoas. Talvez não ali com o próprio punho, mas ele mandou matar pessoas, inclusive Miguel Servet. E no momento em que Miguel Servet estava ali sofrendo seu martírio, né, um cristão sincero e verdadeiro, mas que não cria na tal trindade, não cria que o Senhor Jesus era igual ao Pai, e sim que ele era o Filho de Deus. Aí antes dele ser morto ali pelo soldado, é, é, alguém perguntou a ele, olha, você vai se retratar do que você falou? Você vai se retratar? Ou vai negar o Filho de Deus? Essa pessoa perguntou assim, né? Aí o Miguel Servet respondeu o seguinte: insensato. Se Jesus é o Filho de Deus, ele não pode ser o Deus Todo-Poderoso. Tá vendo, pessoal, a resposta de Miguel Servet? Se ele é o Filho de Deus, ele não pode ser o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus, né? Infelizmente foi assassinado ele por Calvino, porque não cria na tal trindade, né? Mas vamos lá. A Bíblia apresenta o Senhor Jesus como Filho de Deus ou como Deus Filho? Vamos lá pra gente ganhar tempo? Eu fiz aqui um estudo. E deixa que a Bíblia responda, tá bom? Não é a IPV que vai responder, não é o cristiano que vai responder. Vamos aqui para as escrituras, então. Já que é a sola escritura, né? Então vamos lá. Jesus, ele é o Filho de Deus ou ele é Deus Filho, né? Vamos lá. O que é que os anjos achavam sobre o Senhor Jesus? Está em Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, fique até o final, que aqui é um estudo. E eu tenho certeza que você vai sair edificado através desse estudo, tá bom? Eu vou tentar não ser muito longo, mas fique até o final, que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai compreender. Se você realmente é do solo escritura, se você realmente busca a verdade, com os óculos da tua religião, digamos assim, eu tenho certeza que você vai aprender a partir de hoje. Se o Senhor Jesus ele é Deus Filho ou se ele é o Filho de Deus, né? O que a Bíblia diz a respeito disso? Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos ler aqui, preste atenção. O que é que os anjos achavam a respeito do Senhor Jesus? Os anjos conheciam o Senhor Jesus como o quê, né? Então tá aqui, Lucas capítulo 1,
versículo 35. Só um segundinho. Lucas 1,35. O que é que os anjos achavam a respeito do Senhor Jesus? 1,35 de Lucas diz: Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Então aqui em Lucas 1,35, os anjos acreditavam que o Senhor Jesus ele era o Filho de Deus. Ele não diz o Deus Filho, mas sim Filho de Deus. Então os anjos acreditavam que Jesus ele era o Filho de Deus, certo? Aquele oficial romano, né, que entendemos que furou ali o Senhor Jesus, que nós sabemos que o Senhor Jesus foi morto pelos judeus, né, mas foi através do Império Romano que ele foi assassinado, digamos assim. Então o soldado romano, perdão, desculpa, o oficial romano, né, o que que ele achava sobre o Senhor Jesus, né? É Mateus 27, preste atenção, pessoal. Mateus 27, vamos ver o que aquele oficial romano achava a respeito do Senhor Jesus. Mateus 27, 54. Só um segundinho. Mateus 27, versículo 54, né? Olha só, Mateus 27, 54. Eu peço que tenha um pouquinho de paciência aqui, é um estudo. Não tem nada de editado, tá bom? E fica mais real, né? Digamos assim. Fica uma coisa mais real e verdadeira. Mateus 27, versículo 54. O que o oficial romano achava a respeito do Senhor Jesus? Está escrito. Mateus 27, 54, ó. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiava Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaria. É verdade, este era o Filho de Deus, né? Então, os próprios oficiais romanos, né, os soldados romanos ali, eles entenderam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, né? Não é verdade? E agora os demônios, pessoal. O que é que os demônios achavam e acham, né? A respeito do Senhor Jesus. Perceba que os anjos confessam que Jesus é o Filho de Deus, pessoal, não Deus Filho. O oficial romano e os outros ali entenderam que Jesus ele era o Filho de Deus e não o Deus Filho, né? Como os trinitaristas ensinam hoje. E os demônios, pessoal? O que é que os demônios... Que você sabe muito bem que os demônios, eles viviam no céu. Nesse que a gente aprende, entende? Que foram expulsos e tal, não é verdade? Mas que antes viviam no céu. Então, se os demônios viviam no céu antes da sua expulsão, com certeza absoluta, pessoal, eles conhecem muito mais coisa do céu do que nós, sim ou não? E com certeza eles conheciam o Senhor Jesus ali, não é verdade? Então o que é que os demônios afirmam a respeito do Senhor Jesus? Olha só, Mateus 8, 29. Mateus capítulo 8, versículo 29. E de repente gritaram: Que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então os demônios chamam Jesus de filho de Deus. O próprio demônio conhecia quem era Jesus. Ele não diz: que tem nós contigo, Deus Filho, ou Deus Todo-Poderoso? Não. Ele chama Jesus de Filho de Deus. Então, anjos, demônios, oficial romanos, todos concordam que Jesus era o Filho de Deus. E os apóstolos? O que é que os apóstolos entendiam a respeito do Senhor Jesus? Mateus 16. Preste atenção, pessoal. O Senhor Jesus ele é Deus Filho, como ensinam aí por aí erradamente, para tentar igualar o Filho ao Pai, por causa da doutrina criada pela Igreja de Roma, lá no terceiro século. Ou ele é o Filho de Deus, né? Ele é Deus Filho ou Filho de Deus? O que é que a Bíblia diz? Apresenta o Senhor Jesus. Então vamos aqui ver na própria Escritura, né? Os apóstolos acreditavam que o Senhor Jesus, ele era Deus Filho ou Filho de Deus, né? Ah, mas isso é besteira. O que é que tem a ver Deus Filho ou Filho de Deus? Tem muito a ver.
Tem muita diferença, pessoal. Você nem imagina. Primeiro, que a Bíblia em momento nenhum, em passagem nenhuma, cita o termo Deus Filho. Porque essa doutrina da Trindade diz que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, onde a Bíblia nunca relatou isso. Mas a Bíblia em si apresenta o Senhor Jesus como Filho de Deus Todo-Poderoso, o Filho do Altíssimo, né? Estou te provando aqui. Então, o que é que os apóstolos entendiam a respeito do Senhor Jesus? Que ele era Deus Filho ou Filho de Deus? Mateus 16, versículo 13 ao 17. Preste atenção, pessoal. Mateus 16, a partir do 13. Ó. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou, né? Quem o Filho do Homem é? 14. E eles responderam, alguns dizem João Batista, outros falam que tu és Elias. 15. Então Jesus interpelou, mas vocês apóstolos, quem você diz que eu sou? Olha só o 16, ó. E Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tá vendo, pessoal? O apóstolo Pedro aqui representando o grupo dos apóstolos, chama o Senhor Jesus de Filho de Deus. E olha só o 17 aqui, ó. Ao que Jesus afirmou, abençoado és tu, Pedro. Por isso, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai. Então o próprio Pai revelou-lhe a Pedro que quem estava ali era o filho dele, não Deus filho, mas o filho de Deus, certo? Então isso mostra que os apóstolos entendiam que Jesus ele era o filho de Deus. E eu percebo que o Senhor Jesus ele não reprovou Pedro e nem corrigiu, né? Não, Pedro, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou igual ao Pai. Não, Pedro percebe que o Senhor Jesus afirmou o que Pedro disse, né? Tu és o filho de Deus. Então, o que é que os anjos, os demônios, os apóstolos, os romanos ali, né? Representados ali pelo oficial, o que é que eles entendiam quem era Jesus? Que ele era o filho de Deus e não um Deus filho, né? O que é que o próprio Jesus, pessoal, afirma sobre si? Jesus se apresentava como filho de Deus ou como Deus Todo-Poderoso? O que é que você acha? Vamos ler aqui em João 10, 30. João capítulo 10, versículo 30. Só um instante. João 10, 30, pessoal, olha só. Eu vou ler um versículo, depois vou ler outro para explicar. Esse versículo aqui, tem o 30, é onde muitas pessoas também se confundem. Deixa eu ler João 10, 30, ó. Eu e o Pai somos um. Aqui, muitas pessoas usam aqui esse versículo isolado para dizer, tá aqui, ó. Jesus é igual ao Pai, Jesus é o Pai. Tem um tal do unicismo, né? Que diz que Jesus é o mesmo Pai e tal. Eu e o Pai somos um. Mas na verdade, quando você lê o contexto, aqui, ó, João 10, 30, né? Eu e o Pai somos um. Só um segundinho. A explicação do que o mestre quer dizer está no versículo 36. Percebe que no 30 ele fala, eu e o Pai somos um. Aí os judeus pegaram pedra para apedrejar ele, tá se fazendo igual a Deus, né? Assim o contexto fala. Aí o mestre no 36 responde, explica o que ele quer dizer, ó. 36. Como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo? Tu blasfemas? Porque eu declarei, eu sou filho de Deus, tá vendo, pessoal? Então no 36, porque quando o mestre fala no 30, eu e o Pai somos um, percebe que no contexto os judeus pegaram pedra, né, para apedrejar ele, como era costume dos judeus matar as pessoas apedrejadas, né? E o mestre vai e explica, calma aí, eu não falei que sou igual ao Pai, que sou todo poderoso, eu falei que eu sou filho de Deus, né? Então no 36 o mestre responde que quer dizer o seguinte, eu sou filho de Deus. E só um detalhe quando ele fala que eu e o Pai somos um, é em termos de união, de concordância, que ambos estavam unidos num propósito. Eles eram um no propósito, em concordância, e não em substância, nada disso que os teólogos trinitaristas ou unicistas entendem de forma errada, né? Então, no 36 o mestre responde que eu sou filho de Deus, né? E o próprio Deus Pai, né? O que é que Deus Pai Todo-Poderoso? Esse sim, a Bíblia cita Deus Pai. Aí sim, a Bíblia cita Deus Pai, né? Todo-Poderoso. O que é que ele achava a respeito do Senhor Jesus, né? Em Mateus 3, versículo 17, ele diz: esse é meu filho amado, né? Que me dá muita alegria. Em Mateus 17, versículo 5, ele também lá do céu fala, né? Esse é meu filho amado, a ele ouve.
Então, Mateus 3,17 e Mateus 17,5, o Pai fala lá do céu que Jesus é o seu filho, né? Ele não diz, esse aqui é uma espécie de Deus igual a mim, ele é um irmão meu, porque quem diz que o Senhor Jesus é igual ao Pai, igual o Senhor Jesus ao Pai, tá ensinando que o Senhor Jesus é outra espécie de Deus, né? Todo poderoso igual ao Pai, é outro Deus. Mas na verdade a Bíblia em si toda fala que ele é o Filho de Deus. Eu estou te provando aqui, anjos, demônios, os romanos, o próprio Jesus, né? Eu sou filho de Deus, o próprio Pai lá do céu. Ele é o meu filho. Então, a Bíblia apresenta ele como filho de Deus e não como Deus, filho, né? Ou um Deus todo poderoso igual ao Pai. E concluindo, preste atenção aqui para a gente concluir, ó. A Bíblia classifica como os que ensinam que Jesus é o Filho de Deus. Essa é uma pergunta. Presta atenção. A Bíblia em si, ela classifica as pessoas que acreditam que ele é o Filho de Deus e não o Deus Todo-Poderoso. Como o quê, né? Como heresia ou como um cristão verdadeiro? Você que crê que ele é o Filho de Deus e não o Deus Todo-Poderoso, igual o Pai ou Deus Filho. O que é que a Bíblia te classifica? Olha só, a resposta que me concluir. 1 João 4,15. 1 João, que é a carta, né? 1 João 4,15, pessoal, aqui pra gente concluir o estudo, tá bom? Vamos lá, porque o que é que a Bíblia diz a respeito das pessoas que acreditam que ele é o Filho de Deus? Tipo aqui nós da Igreja do Pai Verdadeiro, nós entendemos que ele é o Filho de Deus e não Deus Filho, né? Como o trinitarista aí ensina de forma errada. 1 João 4,15, ó. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então aqui 1 João 4,15 diz que quem confessa com a boca que Jesus é o Filho de Deus, pessoal, não Deus Filho, como os trinitaristas ensinam de forma errada. A Bíblia garante que se eu e você confessar que Jesus ele é o Filho de Deus, o Pai está em nós e nós estamos no Pai. Compreende? Então, eu concluo dizendo, a pergunta inicial foi, a Bíblia classifica Jesus como Deus Filho ou como Filho de Deus? A resposta, Filho de Deus. E em 1 João 4,15 diz que quem confessa que ele é o Filho de Deus, o Pai está nele, né? Então, eu concluo dizendo, por que então que esses trinitaristas, a Igreja de Roma, né? Os evangélicos que creem na Trindade, que diz que Jesus é Deus Filho, onde a Bíblia não diz isso, por que eles têm a ousadia e o atrevimento de dizer que quem não crê na Trindade não é salvo? Ou que é um herege? Por quê? Por quê, pessoal? A própria Bíblia ensina, porque nós cremos na Bíblia, né? E não na religião em si. A própria Bíblia, eu te mostrei aqui, em 1 João 4,15, está dizendo que quem crê que ele é o Filho de Deus é um cristão verdadeiro, não um herege. Então por que essas religiões trinitaristas têm a ousadia e o atrevimento de dizer que quem não crê na tal Trindade é um herege? Por quê? E aí, você vai ficar com a Bíblia ou com o que os teólogos aí falam? A Igreja do Pai Verdadeiro fica com as Escrituras. A Bíblia apresenta o Senhor Jesus como um Deus, como o Filho de Deus, e não como Deus Filho ou a segunda pessoa da Trindade. Isso não existe, isso é baboseira teológica, isso é invenção. É uma doutrina antibíblica, certo? Então tá o estudo, espero que você medite, use a tua sinceridade, teu raciocínio, e a partir de hoje não chame Jesus de Deus Filho, mas sim de Filho de Deus, porque a Bíblia fala que ele é o Filho de Deus. Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.